tema aqui é sempre perspectiva de futuro, profissional, autoconhecimento. E levando essa linha do autoconhecimento, eu tenho dois livros. Na verdade, eu tenho dois autores, né? E eu não quero. Um, você já conhece sempre, que eu sempre mostro, que é o Inteligência Emocional. O Daniel Goleman já soltou vários outros livros e ele fala aqui nesse trecho aqui o métodos para levantar o ânimo, para melhorar a depressão e a satisfação. Ele tem, eu não vou ler o trecho agora, só quero mostrar para você como é que ele está choreado, ó. Dá uma olhada. O que o Daniel Goleman tem a ver com o Dr. Darby Servan? Darby Servan escreveu o livro Anticâncer. Depois ele escreveu o livro David Servan, quem não conhece, é um médico, foi um médico francês, radicado nos Estados Unidos, contraiu câncer e não aceitava a condição de que o mundo não tinha ainda uma solução para o câncer. E ele escreveu o livro Anticâncer, famosíssimo, foi um best-seller na época. Depois ele soltou o livro Curar. David Servan é um cara, é esse cara aqui, ó, especial. E ele, à medida de que ele foi estudando sobre o câncer, aqui, ó, esse, ó, Curar chega para o público brasileiro consagrado como best-seller internacional. Só na França vendeu 500 mil de exemplares. Isso aqui é antigo, né? E foi publicado em mais de 32 línguas. Nesse livro Curar, que já é a segunda publicação dele, sobre câncer, ele fala o estresse, a ansiedade e a depressão sem medicamentos nem psicanálise. Depois desse livro Curar, que ele trata sobre emoções, o câncer voltou nele, ele se curou do câncer, estava super contente, estourou de vendas com os livros dele, com a publicação. O Darby Servan voltou para o jet set social, né? E em função dos estresse, dos compromissos, de tudo aquilo que ele vinha passando, o câncer voltou e voltou mais agressivo. Aí ele escreveu um terceiro livro, que é o Despedir mais uma vez. Eu vou colocar aí o terceiro livro dele para você ver. Eu li os três livros do Dr. Darby Servan. No primeiro Anticâncer, ele está falando muito sobre açúcar e farinhas brancas, alimentação e aquela coisa de a gente cuidar da nossa biologia. E isso eu estou martelando bastante, eu quero que você entenda. Nós vamos cuidar da biologia, ok, mas este homem que acabou morrendo, pagou com a própria vida, mostra no final que as emoções matam mais do que qualquer má alimentação. O impacto de uma briga, de uma discussão, de um estresse repetitivo, ele fala isso no livro, tem um impacto muito mais forte do que qualquer má alimentação. Por isso que eu falo, nós precisamos cuidar da nossa satisfação, da nossa sensação de prazer, de realização, de autoconfiança. O mundo vai ter sempre compromisso, vai ter sempre um carro novo, um modelo novo, uma roupa nova, uma marca nova, um tênis novo e aquela história da esteira hedônica. Nós temos que sair da esteira hedônica, que eu falei no outro livro, que está sempre querendo atrás de uma nova coisa, novo lançamento, um para-choque novo. Então, a gente precisa nos voltar para quem nós somos, de onde nós viemos. E o David Servan, no último livro dele que eu li, ele não termina o livro porque ele morre no final, no meio, faltando, a irmã dele termina o livro para ele. E foi muito interessante, porque na verdade quem ajudou ele a terminar o livro foi a irmã, porque ele estava já no finalzinho da vida, já sem forças para muita coisa. Vale a pena você ler esse livro. Então eu vou colocar aí os três livros do Servan. Aí, ó. Este é o primeiro, está passando o segundo, o terceiro. E no último livro,
do qual ele estava no leito de morte, ele fala que ele se arrepende de ter, não de arrepende de ter escrito os livros, né? Porque é um material fantástico que ele descobriu. Ele só se arrepende de ter aceitado compromissos com as editoras de palestras, lançamento. Esse livro circulou o mundo. Então, ele viajou o mundo. E ele estava junto com outro médico que também tinha se curado do câncer. Ele estava fazendo um trabalho assim. Ele estava se relacionando com outro médico, mais ou menos na linha dele, que também havia se curado com o câncer. E no último livro ele conta, ele fala só que o outro colega se aposentou completamente e foi morar no meio do mato, curtindo a natureza, relaxando, pescando e se desligou de absolutamente tudo. Ao passo que o Davi Servan escreveu os livros, fez sucesso e voltou para o jet set empresarial. Ele não tem como comprovar que foi essa atitude que o câncer voltou, mas ele crê muito forte que foi, se ele tivesse deixado para lá toda a vida. A gente não sabe o que fala, mas se ele tivesse ficado quieto, sem estresse, sem compromisso, era muito possível que ele tivesse permanecido curado. Vale a pena ler os livros todos dele. Então, lembrando, recapitulando para a gente encerrar o vídeo, o primeiro livro ele bate muito sobre alimentação, ele fala muito sobre nutrição, que de fato é importante. Mas numa segunda etapa ele fala muito sobre o emocional, mágoas, problemas mal resolvidos, falta de perdão, atritos, andar com pessoas que te criticam. Ele fala muito sobre o estresse e ansiedade e as emoções. Por isso que eu fiz questão de mostrar dois livros do tempo mais antigo, que é o Curar Inteligência Emocional. Acompanha esses dois caras. O Davi Servan tem um material fantástico e o Daniel Goleman também. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.